Fala, geração forte, como estão vocês? Começando mais um GFQ Cast, podcast da Geração Forte do nosso estado. Hoje, cenário novo mais uma vez, estamos muito felizes por esse tempo, por aquilo que Deus tem nos proporcionado. E nós temos uma convidada especial, quero deixar aqui para a pastora Juliana apresentar a nossa convidada. Aí, geração forte, que bom ter vocês conosco de novo. E essa convidada, ela vai inaugurar esse cenário junto com a gente, esse cenário lindo, né, produzido aí pela galera da Seconda RS4. E a gente tá muito feliz com isso. E a convidada, como vocês já viram na chamada, né, no Instagram, não é segredo, ela é líder, coordenadora regional aqui em Porto Alegre de jovens. Ela é empreendedora, ela é filha, ela é esposa, ela é uma mulher de garra, ela é amiga. Que mais? Para quem possivelmente, quem sabe, não conhece, a Paola Soares Belinazo. Falei certo? Só inverteu ali. Paola Belinazo Soares. Ah, então tá. Se apresente, vai que alguém não te conheça, né? Fale aí pra galera quem é a Paola. Eita, eu acho que essa é uma das perguntas mais complexas de perguntar pra alguém, né? Pra pessoa, assim, quem é? Quem é tu? Verdade. Mas eu acho que tu definiste bem, assim. E além de tudo, sou filha de Deus, né? Isso. Sou a Paola, filha de Deus. A gente carrega sempre bastante esses codinomes, né? Neta de fulano de tal, filha de fulano de tal, nananã, empreendedora. Mas acima de tudo, eu sou a Paola, filha de Deus, criada para esse tempo, né? E é isso aí, sou eu. Uma serva do Deus Altíssimo. Uma serva, exatamente. Divertidíssima, super antenada na moda. Mas a gente vai falar de tudo isso hoje. Mas para começar, né? Já vamos arrancar assim. Eita. Aí, a gente queria muito que tu falasse pra essa galera um pouquinho sobre a tua caminhada com Jesus, início. Sabemos que você nasceu em família de pastores, né? Filha de pastor, neta de pastor. Então conta pra gente assim um pouquinho como foi crescer numa família pastoral. E aí já em consequência, né, como que despertou aí a tua vida com Jesus, né? Certo. Tu falaste bem, Juju. E na verdade, quando eu nasci, meu avô já era pastor, meu pai já era pastor, né? Meu pai já trabalhava com meu avô, assim. E então eu cresci nesse meio, né, pastoral. E de início, eu acho que como todo filho de pastor, eu acho que não teve um filho de pastor que não passou por isso, né? De ter aquela crise ali do pastorado, né? Eu não vou ser pastor! Eu não quero ser pastor! Eu tive também, nunca me revoltei com Cristo, assim, sabe? Eu sempre tive Cristo como o meu melhor e maior amigo. Mas essa questão ministerial, pra mim, teve um período que jamais, assim, eu cogitaria ser pastora, né? Jamais. A minha vida com Cristo, na verdade, eu lembro exatamente do dia que eu aceitei Jesus, a idade que eu tinha 14 anos de idade, foi quando eu realmente fiz a oração, né, de aceitação para Cristo ali, E conta pra gente o episódio, como foi, tu lembra? Tu sabe que isso é uma dúvida, às vezes, que tem na cabeça da galera que... Sim. Eu nasci na igreja... Não faço oração de... Eu não fiz oração já que eu aceitei Jesus. Eu aceitei na barriga da minha mãe já. Exatamente. Não, eu lembro desse momento, inclusive o apelo no dia era para todas as pessoas que ainda não tivessem, né, feito a oração. E aí me passou exatamente isso pela cabeça, né? Eu fiquei pensando assim, nossa, eu tô no meio cristão, mas eu nunca fiz essa oração e eu preciso realmente fazer. E ali foi um marco, assim, porque eu lembro que daí naquele mesmo ano eu decidi também me batizar, então foi no ano... enfim, gente. Não precisa falar o ano. Foi por aí. Recentemente. Recentemente. Acho que foi no ano passado até. Uhum. Mas enfim. E aí eu decidi me batizar naquele mesmo ano, mas eu realmente eu tomei consciência, assim, né, de que eu precisava
aceitar Jesus, né? Essa é a palavra que a gente usa corriqueiramente. A gente sabe que, na verdade, Ele que nos aceita. ele que nos aceita. Mas para todo mundo entender, assim, daí nesse ano eu fiz essa oração. E aí tomei como posição mesmo, olha, viver uma vida cristã, né? E no momento desse apelo, passou essas coisas na tua cabeça? Poxa, eu tô caminhando com Jesus, mas acho que eu nunca fiz essa oração. Exato. Exatamente, foi exatamente isso, assim, eu tomei consciência, né, eu pensei, olha, eu nunca fiz essa oração de aceitar Cristo mesmo, então eu preciso, né, tomar essa posição, e aí foi, nesse dia do apelo, eu lembro até que o pessoal ficou meio assim, né, de eu estar indo lá na frente e tal, quem quer receber a Cristo? Ô, filha do pastor! Exatamente, foi esse tipo de reação, assim, foi até engraçado, mas eu acho que é isso, né, a gente vive com esse julgamento constante, mas a gente tem que escolher as guerras que a gente luta, né? E é isso, foi naquele dia eu realmente até fui depois, né, meus pais questionaram em casa, tu não tinha feito oração ainda e tal. Eu falei, eu não tinha feito a oração em si, né? Sim, foi importante. Embora eu conhecesse Cristo, pra mim aquele momento foi um marco, assim. Que eu realmente legal. aceitei a Cristo. Que legal. E isso mostra lá já aos 14 anos a Paula que a gente conhece hoje, né? Que é uma característica, né? Tipo assim, tipo assim, eu acredito nisso, eu vou lá e faço, assim, né? Exatamente. Fala um pouquinho sobre isso, porque isso faz parte da tua história, né? Então, gente. Até, bem curioso, né? Quem não sabe, mas ela é a única gremista da família. Sim! Então isso é a Paola, Dale, é a Paola. Dale, tricolor! Gente, eu sempre fui muito decidida. Esse episódio, inclusive, deu me tornar gremista também. É outro episódio que eu me lembro muito, assim. Eu e a minha irmã, a gente tinha ganhado... do ioiô, já te contei, né? Eu e a minha irmã, a gente tinha ganhado um ioiô. A minha irmã tinha ganhado do Grêmio azul. Na verdade, a minha tia saiu em Porto Alegre assim, vamos comprar alguma coisa para as crianças, sabe? E aí a minha irmã ganhou do Grêmio azul e eu ganhei o do Inter. E aí a minha irmã olhou pro meu, eu olhei pro dela, eu falei, eu gosto mais do azul. Ai, que fofa. E aí eu olhei o eu gosto mais do vermelho, vamos trocar? Vamos. E aí olhei o símbolo ali, ela também, eu falei, eu sou gremista. E foi isso, eu decidi que eu era gremista. Maravilhosa! Aí, todo mundo acha que eu sou gremista porque eu casei com o Guilherme, que é gremista, mas né? Não, mas, gente, isso já tava antes. tudo premeditado, porque, na verdade, eu escolhi um gremista pra casar, porque eu já era gremista. Gente, e a da família é colorada, tipo, colorada, né? Sim, meu irmão, Como Caleb, todo mundo conhece ele por isso. Imagina ele, Paola, como assim? E olha, foi me feito várias propostas de tipo assim, a gente te leva no estádio e eu sempre gostei muito de fazer parte de tudo que a minha família fizesse. Ai, gente, perdão. De tudo que a minha família fizesse, né? Então, eu queria muito, assim... mas não podia trair teu coração. Não podia. Eu sempre fui muito decidida, né? Naquilo que eu colocava, me propunha pra fazer, eu sempre fui assim, é isso? Então é isso. Vamos e vou lá. fazer. E abracei essa causa, né? Sou gremista até hoje. Que boa escolha, né? Escolha certa. Né? Exatamente, boa, né? Todo mundo fala que eu sou a ovelha negra da família por causa de ser gremista, né? Mas eu acredito que eu fiz ali a escolha certa. Fui guiada. Foi uma inspiração. Não, e é uma característica tua mesmo, né? Eu acho que a gente pode entrar por aí também. Porque eu acho que falando ainda da vida de filho de pastor, né? Assim, quantos momentos foi necessário, né? Assim, você também ressignificar críticas, julgamentos. Sim. Como é que foi isso, assim? Como eu disse pra vocês, a gente sempre cresceu nesse meio, né? Então... tu tem que falar sem falar, né? É complicado. Ponderar. Ponderar. Mas, enfim, assim... faz parte, né? Eu acho que a gente enfrenta esses momentos, mas... E eu acho que isso forjou meu caráter, né? Até no outro a gente falou muito sobre isso. Isso forjou o meu caráter, porque eu acho que essa Paola decidida, essa Paola... empoderada, essa Paola que eu sou hoje, foi muito daquilo que eu passei, né? Daquilo que eu aprendi. Eu aprendi a me virar,
né? Eu aprendi a lidar com as lidar críticas. com a situação. Por exemplo, vinha uma crítica, vinha uma situação. Eu sempre digo que a gente tem 2 caminhos: olhar com bons olhos e olhar com maus olhos para as coisas, né? E eu acho que é melhor pra gente. É bíblico como também, né? Jesus fala. Exato. A gente olhar com bons olhos. Então, eu sempre pegava, olha, eu sou muito prática, né? Ó, eu tenho essa situação e eu tenho essa situação. O que eu vou fazer com isso? Então, eu crescia nisso, né? Sempre procurava crescer com isso. Tipo, recebi uma crítica, o que isso vai me trazer de bom? Isso é importante pra mim? Ou não é importante pra mim? Se era importante pra mim, se era uma coisa que realmente a gente tem que fazer essa autoanálise, porque às vezes as pessoas falam de uma forma dura, mas é uma verdade, né? E a gente precisa, eu acho que hoje essa geração que a gente tem, eles têm muita dificuldade de lidar com críticas. Só que às vezes essas críticas, se a gente parar pra analisar, elas nos fazem crescer, elas nos fazem sair de um estado pra outro, né? Então eu sempre tinha isso comigo, analisava a situação e tentava crescer com isso, né? Tá aí uma dica, né, pra geração, né? Uma dica muito pra galera. importante. Até porque... Perdão, pastor, te Não, cortei. pode continuar. É que a gente Não, eu não vou te interromper. Pode ficar tranquila. Ele tenta aqui ralar, gente, ele tenta dar uma... Mas a gente... É que Duas a gente quase não fala, né? Então... É isso. Não, mas é que eu tava pensando aqui. Claro, a gente fica ponderando, óbvio, né? A gente não quer dar a entender outro sentido. Mas, na verdade, o ser humano, no geral, ele é condicionado a um lugar confortável, daquilo que é conhecido. Então, por exemplo, né? Quando as pessoas veem algo diferente do que a rotina de vida delas, naturalmente, meio que entra numa coisa de crítica, assim. Às vezes não é que as pessoas sejam más, estão nos julgando, nos criticando. Mas, por outro lado, tem aquele que é criticado, né? Aquele que vive, que aquele ali é a vida dele, né? O mood dele, né? Para ele é normal. Mas para quem vê de fora, a vida de pastor fica com várias perguntas, várias indagações, e aí entram as críticas, às vezes até dentro da mesma idade. Não sei se tu passou por isso, né? Adolescente com adolescente. Então, deixando claro, né, também, que é um lugar de fala de alguém que viveu essas críticas, não julgando quem... Desde que a gente sabe que o ser humano é assim, né? Ele acaba, às vezes, rejeitando o diferente por não saber, porque é desconhecido, né? Até conhecer, até entender. Então, é normal, de certa forma, né? Então, mas fala pra gente, assim, mais sobre. Porque eu acho que é importante também quantos e quantos filhos de pastores, né? Como é que lida com isso? Como o pastor Thiago falou, na verdade, é importante. a crítica, quando você consegue fazer esse exercício de... vou trazer pra mim aqui. Para mim me reavaliar realmente, né, para me ponderar até que ponto essa crítica ela faz bem para mim, ela é verdadeira e é aquilo que eu posso melhorar quando a gente consegue fazer esse exercício. Perfeito. O que é da curiosidade do outro Exato. só e o que é real. Porque a gente sabe que hoje, assim, foi algo que a gente sempre trabalhou com nossos filhos, né? O Vitinho, o Manu, sempre falava, né? A gente já até falou aqui em podcast, enfim, que... Filhos, se alguém falar para vocês, façam isso porque... o filho do pastor lá, por exemplo, né? O que vocês têm que ter em mente não é porque vocês são filho de pastor que vocês têm que fazer. Não, é porque vocês são filhos de Deus. Exato. A mesma responsabilidade que está sobre vocês. Está sobre aquele que critica. Sobre vocês que são nossos filhos, filhos de pastor, está sobre o filho do irmão, do fulano, do diácono, igual. do líder de louvor, porque todos nós somos filhos. Sim. Essa responsabilidade é do só cristão. é evidência mesmo, Exato. né? Mas são tão humanos quanto, né? São humanos quanto. Tem uma frase que eu carrego comigo, assim, eu não lembro quem falou, mas eu lembro que uma pessoa me apresentou essa frase justamente por entender a fase que eu tava vivendo, assim, dessa questão de críticas, né? Eu acho que o período ali da adolescência é onde a gente recebe mais críticas, porque é um período onde a gente tá mudando, então a gente não é constante, e como disse a Ju, né, a gente tem essa questão das pessoas encararem o diferente como algo meio ameaçador, meio que ruim. Então, essa pessoa percebeu que eu tava, né, nesse momento de levar bastante críticas, assim, e ele falou a frase completa, mas o que me marcou foi: Deus não tem netos.
E isso é muito importante para todo filho de pastor, né? A gente carregar isso. Deus não tem netos, Deus tem filhos. Não é porque eu sou filho, e isso eu posso usar tanto como bom como pro ruim, né? Eu não vou pro céu porque o meu pai tá fazendo um bom plantio. Assim como eu também, ou eu não vou me aproximar. Isso. Exato. Muito forte. Ou eu também não vou me aproximar de Cristo porque o meu pai é próximo de Cristo. Eu vou me aproximar de Cristo porque eu sou filha de Cristo. Porque eu tenho intimidade com Cristo. Então, é uma coisa que eu carrego muito comigo, assim. Foi o Douglas que falou, queria citar o nome dele aqui, porque é uma pessoa que marcou muito. Ele nem sabe, ele nem imagina, assim, mas... Quem sabe ele assista esse episódio. Ele era um pastor na época e até eu nem tenho mais contato com ele, assim, né? Mas ele falou isso pra mim, ele percebeu o momento que eu tava vivendo, né? E chegou pra mim e falou, olha... Falou a frase completa, isso é uma frase de um pensador, e eu marquei isso, Deus não tem netos. Então, isso eu posso entender que da mesma forma que eu não me achego a Cristo por causa do meu pai, eu também posso entender que eu também não levo as responsabilidades do meu pai. Perfeito. Né? Se Deus escolheu o meu pai, porque daqui a pouco a gente tem uma geração aí que até o nosso congresso vai ser esse tema, né? A colheita. Justamente porque a gente tem uma geração aí que tá pouco interessada no ministério pastoral, no ministério, mas daqui a pouco realmente... Na sucessão, né? Mas daqui a pouco, realmente não é meu ministério ser pastor. E tudo certo. E tudo certo, porque Deus não tem netos. Se Deus chamou meu pai para aquilo, e também tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus. Se eu tenho esse ministério pastoral, um dia, vai ser quando eu for pastora, quando eu, né, me encaminhar para isso, aí Deus vai me cobrar como tal. Mas nesse momento onde o meu pai está exercendo esse ministério, Deus não tem netos. Então, eu não posso ser cobrada por algo que o meu pai faz, né? E foi isso, assim. Acho que essa frase mudou muito a minha vida. E sabe que essa conversa aqui, eu acho que ela é de alta contribuição. Alta mesmo. Por quê? Eu acho que a gente também tá aprendendo a desconstruir algumas coisas, né? Pode que, talvez a geração lá dos nossos avós, pode ser que eles tenham criado uma redoma em torno da família pastoral, digamos, ali na inocência deles, né, naquele tempo, bom, vamos preservar a imagem de servos de Deus para não manchar de alguma forma o evangelho. Foi uma forma, talvez pura, com a melhor das intenções, porém, a gente não pode esquecer, e isso aqui a gente precisa deixar isso muito claro e expandir a mente dessa galera, que Deus, por exemplo, né, quando ele inspirou ali os escritores da Bíblia, cerca de 40 escritores, né, mais ou menos escreveram a composição de toda a Bíblia, todos eles, nunca foi pedido a eles que retirassem as partes ruins dos seus escolhidos. Por exemplo, Moisés aparece todos os grandes feitos, como aparece os erros. Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas Deus não disse, tira essa parte que vai ficar feio pra nós. Tira que ele matou a mulher do homem. Tira, por favor. Não, Deus disse, coloca... a mulher do homem não, o homem da mulher, né? E aqui tem uma mensagem. Eu acho que aqui Deus tá dizendo assim, assim como eles foram de carne e osso, vocês também são. Sim. Assim como eles erraram e acertaram na caminhada, vocês também vão. Só que essa redoma de proteção, eu acho que a gente tá ressignificando isso. Então, eu acho que as pessoas que estão de fora, que olham a família pastoral, ampliem a visão de vocês. Pensem assim, eu não posso chamar o fulaninho, o filho do pastor Tiago, a filha da pastora Juliana, a filha do pastor Paulo fazendo isso. Gente, não coloquem essas a gente pode usar de apelidos, nomenclaturas, enfim. Esse peso, né? Porque... Exatamente. Essa capa. É óbvio que nós temos uma responsabilidade, sim, de manifestar, de expressar Cristo, mas não esquecendo nunca da nossa verdade. Exato. A gente precisa andar em verdade, em transparência, honestidade. Se cair,
tá aqui o meu erro, estou aberto aqui para me responsabilizar, assim como qualquer outro ser humano. Sim, existe uma responsabilidade maior por sermos a vitrine, vamos dizer assim, existe, mas não estamos imunes a erro, né? Exato. E isso não deve ser escondido de jeito nenhum, mas também não deve ser apedrejado como se não pudesse essas pessoas errarem. Ninguém pode, na verdade, a gente, no sentido de todos nós temos essa responsabilidade, né? É que a gente erra como ser humano, né? Não foi o filho do pastor que errou, foi o fulano de tal, O ser né? humano. Independente se ele é filho de pastor ou não, cada um tem as suas escolhas, os seus erros, os seus acertos, né? E eu acho que é muito engraçado também a forma como as pessoas têm o costume de trazer o peso sobre o erro, mas nunca um elogio sobre... E não é que as pessoas esperam, né? Tipo assim, eu tô esperando glória, eu tô esperando algo, mas é que tu é tão marcado pelas tuas falhas, que quando tu acerta, tu fica, pô, ninguém tá vendo isso aqui, eu tô acertando aqui. Ninguém tá vendo, né? Tipo assim, então o pessoal consegue demarcar muito bem aquilo que tu faz de errado, mas aquilo que tu faz de bom, quase ninguém consegue ver, né? Enfim. Muito bom. Então fala um pouquinho pra gente do teu despertamento ministerial. Onde ele começou? Nós sabemos que você ministra dança, né? Na casa do Senhor, é das artes, é uma artista, né? Tem aí uma mente mega criativa. Como começou isso? Quando que tu entendeu assim, ó, nesse tempo é aqui que o Senhor vai me usar? Então, gente, começou mesmo quando... Não adianta, né? A gente vai entregar a nossa idade em algum momento. Começou logo quando veio a questão ali da dança espontânea. Eu falo dança espontânea, já expliquei isso pra vocês, mas é importante explicar isso pro pessoal ali de casa, né, que tá nos assistindo. Gente, dança espontânea e dança profética são duas coisas diferentes, né? A dança espontânea é quando tu tá ali ministrando o louvor, né? Algo que flui do teu interior. Não é coreografado. Não é coreografado. Mas nem toda dança espontânea é uma dança profética, né? Assim como nem toda pregação é uma pregação profética, assim como nem todo louvor é um louvor profético, a dança da mesma forma. A gente tá ali ministrando, né? Fluindo algo do interior, né? Expressando louvor a Deus. Mas em momentos, em partes, a gente está profetizando, e aí sim a gente pode chamar aquilo como dança profética, mas em geral, né, a gente fala dança espontânea. Então começou a dança espontânea no Brasil, vem aquele movimento com Diante do Trono, né, e tudo mais, e aí chegou nas nossas igrejas, né, a questão da dança espontânea ali, e eu... Ai, meu Deus, eu quero fazer isso, que legal! E aí, a minha mãe comprou alguns DVDs, e a gente começou a assistir, assim, DVDs da dança espontânea. Se eu não me engano, inclusive, foi da ministra do Diante do Trono. Eu não lembro do nome da menina que ministrava esse DVD. Mas era DVD do DVD do louvor. Do louvor? Não. Era com passos, né? Que legal. De dança mesmo ali, com passos, né? As roupas, porque antes tinha aquelas coisas mais... Hoje a gente tem mais liberdade, e eu acho que isso também se dá a popularização, né? Todo mundo agora consegue entender e trazer a dança para suas igrejas, mas antes era visto como uma coisa ruim, como tudo que surge de novo, né? Voltamos naquele ponto. Sim. E aí, quando começou as guitarras dentro da igreja, eu não tava lá, gente, mas ouvi muito, né? As pessoas antigas contam que, meu Deus, era um horror ter guitarra dentro da igreja, ter bateria. Hoje não, hoje a gente entende que faz parte ali da liturgia do culto, assim como a dança, né? Então eu comecei, na verdade, nessa época, assim, quando estourou o movimento no Brasil da dança espontânea. E aí eu falei, eu era bem pequenininha, tá, gente? Eu tinha pouca idade aí. E aí eu falei, olha, eu realmente quero fazer isso. E aí eu comecei, né, a
a treinar, a me especializar, a entender mais sobre o assunto, né? E aí foi assim que eu me despontei nessa área da dança. Mas eu não me detenho só isso, só isso, né? Só não, eu não me detenho a isso, né? Só a questão da dança ali. Deus tem me chamado, eu falei pra vocês, né? A Ju e a pastora Ju e o pastor Tiago. Eu tô te chamando de Ju faz horas, né? Enfim, gente, é intimidade. Eles são nossos amigos pessoais, assim. Então, muita coisa do que eu tô falando aqui, eles já sabem, né? Mas essa questão do pastorado, né? Foi algo que Deus me entregou o ano passado, onde realmente eu senti que era, né? Eu tomei isso pra mim. Aceitou. Porque da mesma forma que eu sou decidida, eu também tem coisas que eu não faço e eu não carrego. Tipo assim, se realmente eu entender que aquilo ali não é pra mim, eu não vou fazer. E eu não tenho aquela forçação, sabe? E aí o pastorado da mesma forma. O André sempre olhava, né, pra mim, pro Guilherme, e dizia, olha, eu enxergo vocês como pastores e tal. Eu falava, Deus me livre. Eu não vou ser pastora. Esse risinho foi um risinho de deboche. Se entregou. De tipo, foi de deboche, assim, deixa Deus. E aí, o André sempre falava, olha, eu vejo vocês como pastores, vocês têm a questão do cuidado, né? A questão do ensino também, da exortação e tal. E aí, sempre quando eu fazia os testes vocacionais, inclusive, pessoal, façam, né? É algo Importante. bom para vocês poderem ter um norte aí. Sempre dava como evangelista. E eu, ai, meu Deus. Só que eu respondia como... como um evangelista. Como um evangelista responderia isso aqui? Entendeu? E aí, teve uma vez que a gente se reuniu lá em casa. Tendenciosa. E aí, teve uma vez que a gente reuniu lá em casa. E aí, a minha mãe falou assim, olha, a gente vai fazer esse teste, mas a gente vai fazer esse teste em conjunto. Todo mundo vai responder e a gente vai entrar num consenso sobre a resposta. Acabou. Sim. E aí, eu fazendo esse teste, né? Aí eu falei, vocês me enxergam assim, mas no fundo eu já sabia que realmente aquela ali era a resposta correta, né? E veja, a minha resposta, o meu resultado deu apóstolo. E o apóstolo, ele transita, né, por todas as funções ali, todos os ministérios. E hoje eu me enxergo muito como um apóstolo, porque eu me enxergo plantando, eu me enxergo edificando, né? Discipulando. E aí, e o apóstolo, ele tem muito essa questão da liderança, né? Então, eu me enxergo muito assim. E aí, eu me despontei nessa questão ministerial do pastorado mesmo há pouco tempo. No ano passado foi quando Deus falou fortemente comigo e com o Guilherme, porque tem aquela coisa, né? Ai, Deus, se for realmente o meu marido meu esposo vai falar. E aí o Guilherme teve um momento que a gente sentou e conversou e falou, olha... eu tô sentindo realmente que a gente tá indo pra esse lado, né, pastoral. O que tu pensa sobre isso? E eu falei, olha, é algo que Deus já tocava no meu coração, mas eu, por ter todas essas marcas, né, pra quem não sabe, o Guilherme também é filho de pastor assembleiano, inclusive. Opa. O pai dele é da Assembleia. E aí, o Guilherme, né, teve essa... Mas quando o Guilherme era pequeno, gente, o pai dele não era pastor. O pai dele se tornou pastor depois. Olha, gente, é muito engraçada a história do Guilherme. Uma hora vocês convidem ele pra vir pra cá, porque ele vai contar, assim, eu não vou contar pra não estragar a surpresa, mas o Guilherme já foi de outra religião aí. É bom que ele vai contar toda Bastante experiência. ele vai contar. E aí ele sentou comigo, conversou e falou assim... Olha, eu tô sentindo realmente que Deus tá nos levando pra esse caminho. O que tu pensa sobre isso? Como todo homem sacerdote do lar, né? Teve essa direção de Deus e aí me chamou. E eu realmente falei, olha, é algo que Deus já tinha colocado no meu coração, mas
eu não tinha falado nada sobre isso por todas as nossas marcas, né? Pastoral e tal. Não era uma coisa que eu queria. Eu sempre falava que pastor tinha que deitar e deixar as pessoas passar em cima, né? Porque meu pai, vocês conhecem, o meu pai é uma pessoa muito bondosa de coração. E às vezes a gente vê o pai da gente levando, assim, bastante, né? Carregando muito peso. E às vezes sendo bom e não recebendo nada em troca, mas essa é a lógica do evangelho, né? Uhum. Então, o meu pai sempre... Meu pai já se meteu na frente de tiro mesmo, gente. Já apontaram a arma pro meu pai para ele poder salvar um membro de Meu uma igreja. Deus. Isso é verdade. Isso não é história pra boi dormir. Isso foi verdade. Meu pai teve uma arma apontada na cabeça, porque, brevemente contando, né, o marido lá pegou a traição da esposa e ambos congregavam na igreja, e aí, enfim, né, para poder cuidar ali Da dos situação. dois, da situação, para que não desse nada também. Aí meu pai foi conversar, e o marido da pessoa, o que foi traído, né, tava bem indignado, e aí, eu vou matar, e aí meu pai Foi pra frente. se meteu na frente, então, assim... Situações que os pastores realmente E aí passam. depois tu vê, assim, que depois de tudo isso, tu ainda tu não recebe nada em Nunca é troca. suficiente. E a gente não pode fazer nada esperando nada, fazer alguma coisa esperando alguma coisa em troca, né? Isso é a lógica do evangelho, que eu acho que também é doída de aceitar, mas é uma verdade, né? A cabeça de Deus, a lógica de Deus, a forma como Deus faz as coisas não é a forma como a gente entende as coisas. E isso que tu tá falando é muito importante, porque eu acredito que quem sou eu para imaginar por que Deus permite isso, né? Mas nas minhas reflexões eu penso que Deus não nos quer apegado, eu acho, com seja o que for que aqui possa nos proporcionar, né? Sim. Mas ser a suficiência toda nele, Sim. né? E o legal desse insight que vocês tiveram é a bagagem que vocês têm, né? Questão do ministério, porque Muito legal. Poucos têm isso para a começar. experiência que um filho acompanha, assim, eu não tive essa experiência, assim, eu não cresci. O pai até foi pastor no interior, mas quando eu já era, nós estávamos Ele casados, sempre né? foi como Ele evangelista, sempre foi como né? evangelista na igreja, Depois servindo a que ele se Deus. tornou Depois pastor. se tornou pastor. Então eu não tive esse privilégio de acompanhar, assim, o dia a dia Privilégio pastoral. barra... Né? Privilégio barra alguma coisa. Enfim, não, mas por esse Sim, ponto de pelo vista, aprendizado. pelo aprendizado, enfim, é empírico, né, que chama, né? Empírico. Sim. Enfim, vocês já são pastores há muito tempo, né? Por São. esse fato, enfim, São. pelo fato de acompanhar situações, experiências, vivenciar dia a dia a família pastoral, isso traz uma bagagem, assim, que é fantástico, né? Sim. Eu acredito, claro que o preparo, e a gente vai sentir mais na pele no momento que tu assume, agora sou pastor, né? Quando bate aquela responsabilidade. Sim. Agora com nós. Uhum. Mas também surge aí as possibilidades de colocar em vista tudo aquilo que você viu, assim, que não, mas isso aqui acho que seria melhor dessa forma. Porque sendo pastor titular, a gente vê por nós, né? Várias coisas assim a gente se vê de outros pastores que a gente faz, né? E poderia até dar nomes aqui, mas enfim, para não esquecer de ninguém, nenhum, não ficar com Não ciúmes. errar nisso, né? A gente também pegou os erros, porque Claro. todos erram, né? Enfim. Sim. E a gente percebe assim, não, mas isso aqui a gente não vai fazer, a gente vai fazer diferente porque não deu certo. Não deu certo, né? A gente via que a gente não gostava daquilo também, enfim, então, vamos fazer diferente. Então, acho que essa experiência... E da mesma forma o Vitor, digamos, que tem chamado um dia, vai dizer, isso aqui que o pai fez, eu acho se Deus chamar a Manu, se Deus chamar o Vitor para o Ministério Pastoral, eles vão poder colocar muita coisa que eles viram em nós assim, não, mas isso que o pai fez não precisava fazer, não foi legal, não foi certo. A gente erra. Claro. Ou não funcionou só. Exatamente, ou não funcionou. Certo e errado. Exatamente. Então, acho que essa experiência que vocês tiveram, assim, esse acompanhamento há anos, né? Ministério do pastor ali, do bispo... Desde que se conhece por gente. Eu acho que isso
criou uma bagagem, né? Bastante, pastor. E eu acho, assim, que em algum momento da vida da gente, a gente vai se deparar agradecendo a Deus, Sim. mudando a nossa ótica. Porque eu condenava muito ter crescido nesse meio, né? Até ali Mas teve um momento onde eu comecei a agradecer a Deus, porque aí tu te depara com realidades que não são a tua realidade, né? Que não... E aí tu vê uma colega engravidar cedo, né? Tu vê uma pessoa drogada morrer por overdose. Eu tive uma colega minha que faleceu por conta das drogas, né? Tive outra que foi morta, né? Assassinada. Então, tu começa a te deparar, assim, com várias realidades. E aí, pessoas que hoje vivem... Eu não sei... tem séries hoje que retratam muito a questão da adolescência, né? Eu não vou falar nome até pra não incentivar ninguém a ver. Eu tenho uma coisa comigo de começar a ver a série, mesmo que ela seja ruim, eu tenho que ver até o final. Mas, assim, tem séries hoje que... Sei como é que é. Hoje que relatam muito, assim, a questão da adolescência. E aí tu vê que aquilo... Eu fico chocada, eu fico, meu Deus, isso realmente acontece, isso não faz parte da minha realidade. E aí tem um momento que tu sente, meu Deus, obrigada, Jesus, por onde o Senhor me colocou. Obrigada, Deus, pela escolha do meu avô, porque a minha família começou a ser cristã mesmo ali, ter esse ministério pastoral, na verdade, né, a partir do meu avô. E aí eu começo a agradecer, não mais condenar, assim, eu começo, meu Deus, obrigada, Jesus, porque o Senhor me colocou aqui, obrigada porque eu tenho referências de grandes homens de Deus, né, o meu avô, meu pai, e aí eu começo a agradecer a Deus por ter me colocado aonde Ele me colocou. Tem um momento, eu acho, que todo filho de pastor passa por isso, né, que é essa virada de chave, que é entender que realmente isso é um privilégio, não um peso. E hoje eu vejo isso, sabe? Foi um privilégio. Eu sou privilegiada de ter nascido. E aí vem o que o senhor estava colocando, né? De toda a bagagem, de todo o conhecimento. Além dos filhos de pastores aí ganharem todas as gincanas. A gente foi para um congresso de FIPAs lá no Rio. E aí foi muito engraçado que chegou o pastor Walter Maia e falou assim, mas colocaram uma professora de escola bíblica aqui pra responder, porque a gente tem muito conhecimento, né? A gente vai até aquelas pegadinhas bíblicas, quem criou a asa na Bíblia, né? A gente sabe responder. Então, além da gente ganhar muitas as gincanas das igrejas, assim... a gente tem também muito conhecimento, né? Graças a Deus. Experiência. E isso é um privilégio, assim, sabe? Eu queria que todas as pessoas pudessem mudar essa... Gente, quem tá me escutando aí, né? Que tá passando por esse período de transição, assim, dessa... Que vocês possam mudar a concepção de vocês, né? Em algum momento, Deus vai tocar no coração de vocês e entender que aquilo que... A família onde vocês nasceram não é... ruim, é um privilégio de Deus vocês estarem onde vocês estão, é um privilégio vocês poderem nascer, não em algum momento a gente vai parar pra pensar assim, meu Deus, mas a minha colega pode fazer isso, gente, não é legal o que a tua colega faz, legal é ser como tu é ter uma vida sã, viver uma vida, né, conhecendo a Cristo, isso é legal. Não, a gente acaba se comparando, olhando, olha, mas fulana de tal faz isso, fulana de tal pode fazer isso. A gente, por algum momento, a gente passa a parar de enxergar o evangelho como algo bom e querer fazer esse tipo de coisa, né? Mas, na verdade, isso não é legal. O legal é ser como tu é, né? Diferente como tu é. Seja vista realmente essa capa, sabe? Na tua escola, aonde tu tiver, sabe? Seja diferente. Isso é legal, né? O legal não é precisar ser igual. Viver uma vida, né, de promiscuidade. O legal não é começar
a ter relação sexual cedo, o legal não é usar droga, o legal não é, enfim, viver a vida que todo mundo vive. O legal é viver uma vida dedicada a Deus, né? Alinhada Mais com vale Cristo. um dia na casa do Senhor do que 1000 longe dele. Então, é isso, sabe? É isso. Sou muito feliz, sou muito privilegiada de estar onde eu tô. Muito bom. Paola, fala pra gente um pouquinho. Tu falou aí sobre... Tá falando, né? E teria muito mais pra gente falar sobre isso. Sim. Mas eu não queria deixar de entrar no tópico Paola empreendedora. A Paola que tá sempre buscando aí um caminho, né, para expandir, né, essa coragem, porque tu é muito nova também. Tu é novíssima. Sou novíssima, gente. Novíssima. E aí, é O verdade. senhor tá rindo por quê, pastor Thiago? Que eu não tô entendendo Eu sei essa, porque ele tá essa rindo. risada. Por que eu tô rindo? Ele tá rindo porque amanhã ele vai fazer aniversário. E ele tá pensando assim, poxa, eu queria ter a idade da Paola, porque amanhã eu tô fazendo 45 anos, gente. Não, Não meu é, Deus! não é ser que uma pessoa faz 45 anos. Uma pastora mentindo pro estado do Rio Grande do Sul. Não, é mentira, é uma gente. brincadeira. 41. É uma 41. brincadeira. Não parece que é 41, né? Não parece, parece que é uns 32. Parece que é uns 49. Mas é por isso que ele riu, entendeu? Ele viu assim, nossa, como é que a Paola consegue? Que legal, me esculachou em rede estadual. É, de nacional. Faz parte. Nós vamos pra nação aí, ó. Vamos Gente, lá. compartilhem esse, Meu Deus do céu. esse episódio pra todo mundo, pra geral ver. Isso é de interesse geral. Faz um recorte, bota lá no Reels, é É. idade do pastor Thiago. Vai ser legal. Mas o que eu quero dizer é assim, construir caminhos de empreendedorismo para o jovem, que importante isso, que legal isso. Fala um pouco sobre como nasceu essa aspiração no coração da Paola. E também tem a ver com a tua mente criativa, eu acredito, né? Então, eu acho que tudo é uma questão de... A gente passa por uma situação e aí vem uma ideia, vem uma, né? Tu tem a frase de pegar o limão e fazer uma E limonada. fazer uma limonada, exatamente. É exatamente isso, assim. Eu não vou contar o que aconteceu comigo, né? Uhum. Mas eu saí do CLT e aí... o Guilherme sempre falava, né? Vamos empreender e tal. Eu acho que tu tem muito, muito isso da questão... E eu, desde criança, né? Agora tem aquele Reels que tá saindo, né? Meninas que ouviam que vocês conversavam demais. Como tá a vida de empreendedora? E é bem isso, assim. Minha mãe sempre ouvia. Mas eu sempre me enxergava nesse lugar, né? De, tipo assim, ó, em algum momento, mandar em mim mesma. de ter algo próprio, né? Enfim. E aí, nasceu de uma dificuldade, né? Eu peguei ali um valor e investi em semijoias. E aí, eu comecei com a venda direta, né? Fazendo a venda direta para as pessoas. E aí, depois, Deus vai dando a direção e a gente vai crescendo, né? Hoje eu não faço mais a venda direta. Faço para quem era meus clientes antigos, assim. Mas eu faço... Agora eu cuido que até é uma forma de ajudar mulheres, né? Eu cuido das mulheres que fazem a revenda pra gente. Então, elas, uma vez por mês, né? A gente distribui a maleta pra elas. Legal. Elas vão lá, fazem a troca e vendem durante aquele mês. Depois, aí, durante aquele mês elas vendem, no próximo elas repõem a mercadoria, fazem o acerto. Então, E tu que distribui essa mercadoria. isso, eu Que sou, no legal. caso, a minha marca, Amores e Margaridas. Fazer uma propaganda aqui. Amores e margaridas. Tem várias coisas e boas, maravilhosas. E aqui, aí... ó. Não sei se esse aqui é. Esse é nosso? Não sei. Foi o Não, que acho tirei, que- né? Acho que é aquele que tu me deu. Não, agora eu tô confusa. Corta, gente. Mas, enfim, Esse não é nosso, É lindo corta. de qualquer forma. Esse não é nosso, corta. Ela anda bastante de Amores e Margaridas, mas esse não é nosso. Ando bastante. Então, eu criei a marca, né? Amores, porque eu realmente tenho essa paixão por empreender, sempre quis. E
Margarida é o meu apelido desde criança. Foi meu tio Sério? Wildo, sim. Não sabia disso. Meu apelido é Margarida. Desde Legal. criança. Nossa, quem Aham. deu esse apelido pra Meu tio Wildo, irmão Tio da minha mãe. Hildo? Ah, Uhum. por que será? Ele me chamava de Margarida, Que Margaridinha, amor. minha Margarida. Ah, E aí eu queria botar uma identidade minha, né, dentro do meu negócio. E aí ficou Amores e Margaridas. que legal. Aham. E aí, então agora eu cuido mais dessa questão da revenda, o que me deixou espaço também, né, pra ir por outras áreas, que é uma área que eu gosto muito, que é a questão de eu crescer o meu Instagram, né? Eu tô crescendo nisso, então eu tô fazendo bastante Reels, né? Postando bastante ali, que eu quero que o meu Instagram cresça, né? Então, tô fazendo isso. E trabalhando na área do marketing também, né? Então, hoje eu tenho empresas que trabalham comigo, eu faço toda a captação, edição, cuido de redes sociais. Então, a questão do empreendedorismo ali na Semijoia também me abriu espaço, tempo, né? Pra eu poder cuidar dessa área do marketing. Que legal. E tô bem realizada com isso, gente. Eu tô, Isso, Legal. tô isso gostando é muito bom. E- Não, isso é muito bom. Posso só te cortando, né? Claro, com certeza. Capaz que não. Fala, amor, fala. Fala, chata, fala. Fala, chata, fala! Não, mas é sério, é uma coisa muito legal que você tá falando, porque olha só, às vezes a gente fica rígido num caminho. Sim. Ah, então é na Semijoias? Semijoias que eu tenho que bombar e estourar. Uhum. A Semijoias, ela entrou e abriu outras portas e você foi entrando nessas Exato. outras portas sem medo, foi? Exato. Até justamente essa questão da área da moda, do style, eu já fui pendendo pra isso por causa que eu comecei na Semijoia, mas aí daqui a pouco o marketing me apresentou outras coisas, né? A Semijoia foi... E é tudo uma sequência, assim. E é importante a gente fazer aquilo que a gente se sente realizado em fazer. Isso. Obviamente que a gente tem responsabilidades e em todo o trabalho tem gente que fica uma vida esperando pra fazer aquilo que gosta, Uhum. porque em algum momento vai se deparar com dificuldade dentro da profissão que escolheu. Só que não é porque eu gosto daquilo ali que não vai ter coisas que eu não gosto Coisas dentro da minha chatas, em profissão. toda a profissão Em tem. toda. Uhum. Mas isso me realiza, né? Dentro da minha profissão, aquilo que eu faço hoje, eu fico pensando, meu Deus, como que eu não tinha pensado nisso antes, né? Se eu soubesse, eu tinha pensado. Uma coisa muito legal de se fazer, que eu deixo dica aí para todo mundo que quer empreender, né? Que quer, até na sua profissão, sabe o que quer? É escutar o que as outras pessoas dizem. Tipo assim, eu te vejo muito como uma pessoa empreendedora. Nossa, tu tem facilidade em fazer tal coisa. Começa a analisar essas coisas, sabe? Tem gente que sempre falava, olha, Paola, tu leva jeito pra isso, vai pra área do marketing. O meu próprio irmão André, quando eu comecei a fazer as mídias da igreja, há um tempinho atrás, ele falava, Paola, vai pra área do marketing. E eu tava só empreendendo na Semijoia. Eu falava, não, André, não tem nada a ver e tal. E aí, outras pessoas, né, começaram a elogiar muito o meu trabalho. Eu falei, quer saber? Por que não? E aí, eu comecei a me especializar nisso. E hoje, gente, pra quem sabe aí, a área do marketing, tu fecha contratos bons, assim, né? A área do marketing é uma área que tá crescendo muito. Então, é isso, sabe? Não parem na primeira dificuldade ou de tipo assim, não é isso que eu quero fazer porque tem coisa chata pra fazer aqui. Não. Em todas Em vai toda ter. a profissão tu vai, não são 100% flores, né? Por exemplo, na área da Semijoia, tem coisas que eu não gosto de fazer, que é, por exemplo, o financeiro. É uma coisa que eu não Uhum. gosto muito de fazer, mas eu tenho que fazer, porque eu preciso ver ali, né, E dentro... precisa. O que eu amo fazer dentro da área da Semijoia é a escolha das peças, né? Isso já entra na questão da moda, então eu amo escolher as peças. A fala com o pessoal também, às vezes tem feiras que a gente faz, né? E aí eu gosto dessa relação interpessoal, das pessoas que a gente conhece através disso, do empoderamento de mulheres, porque querendo ou não, tu dá uma maleta na mão de uma mulher, tu tá dando
um jeito dela conseguir um dinheiro próprio para ela. Então, tu tá empoderando ela, né? Daqui a pouco ela tá precisando ali, enfim, dar um up no negócio dela. Ela não tem quer complementar a renda. Tem a questão da semijoia. Tem gente que já larga tudo, né? E vai porque legal. se dedica bastante para isso. E hoje, para quem não sabe, o mercado da semijoia é o mercado que mais cresce no Brasil, Sério né? mesmo? Sim, é o mercado que mais cresce. Exato. A semijoia, ela é um ramo muito forte, assim, ela tá vindo com tudo. Então, porque o que acontece, né? Nós temos a biju, o folhado E a semijoia. A Ju já sabe. Porque o folhado, todo mundo fala, isso aqui é folhado? Não, gente, o folhado, o nome já diz, né? É só uma folha de... É só um banho. Agora, o banho de ouro já é diferente, então tem mais ouro ali na composição, né, mais resiliente. Depois da semijoia, vem a joia. E aí, quem é que vai investir aí num ouro, né? Se tu pode comprar uma semijoia que vai ter uma boa durabilidade ali, se tu cuidar. Então, é isso, sabe? Aí eu fui crescendo, e aí agora eu tô na área do marketing, tô na área do empreendedorismo. E também tem um outro nicho aí, né? A coisa das roupas, como é que é? Ai, sim. Eu gosto muito, é que nem eu tava falando, né? Eu gosto muito de moda, gente. Eu gosto muito de moda. E aí eu tô crescendo agora na questão do meu Instagram, né? Tô postando bastante, me sigam, @PaolaBelinazo. Sigam ela, gente. @PaolaBelinazo lá no Me Instagram. sigam e engajem, né? Nas postagens. Tem TikTok também? Eu tenho TikTok, mas ainda não tô postando tanto no TikTok, sabe? Eu tô postando mais no Instagram, assim. E aí eu tô pendendo pra esse lado, sabe? Da questão do style, da moda, dando dicas, sabe? Tem não sei como é que é ali, um canal de roupas. Como é que é? Eu vi lá, você mandou pra mim o link. Esse é de uma empresa que pra te ver, né? Uma coisa leva a outra. Esse é de uma empresa que eu faço marketing. Ah, entendi. É o G Bazar, que eles trabalham com outlet e também roupas de desapego, que é o brechó, né? Que a gente conhece. Então, lá é uma empresa que eu já faço collab comigo, né? Sendo ali, trabalhando na questão de modelo e tal. Mas eu comecei com eles fazendo a questão do marketing. Então, eu faço os dois, assim, né? Ah, legal. Tem marcas, assim, que quando eu alcançar, o próprio G Bazar já foi algo que era um sonho, assim, né? Imagina tu tá modelando ali pra alguém, né? Começando ali. Mas tem marcas, assim, também que é meu sonho trabalhar, que é a 787 Shirts, que eu gosto muito, que é uma marca de roupa que eu amo. Então, que quando eu chegar lá, eu vou falar pra vocês, olha, gente, eu fechei uma parceria aqui. Vai dar. Tá, e assim, tem tudo a ver, tudo isso que tu tá falando, a Paula criativa, a Paula decidida, tem tudo a ver também com teu estilo, né? Tipo assim, moda, fala um pouco de moda, Paola, assim, como que porque tu é inspiração de moda, tu é? Ai, obrigada, Sabe gente. que tu é, né? Eu sou olha o estilo, o cabelo, cada detalhe, a maquiagem, não sei o quê. Cada dia... Tem uma frase comigo, cada dia mais bonita, não tenho do que reclamar. Autoestima lá em cima. Sim, isso é uma coisa legal de se falar, porque eu sempre tive... A gente até conversou sobre isso, né? Eu sempre tive minha autoestima, assim... Isso é muito bom. Eu muito nunca bom. fui uma pessoa que... Nem na minha adolescência, naquele período ali, eu sempre olhava e tipo, isso aqui não tá legal, mas tá tudo bem, sabe? Tipo assim, a gente não acorda todo dia se achando linda, maravilhosa, mas em algum momento, assim, eu olhava tipo, tá tudo bem, hoje eu não tô tão legal, mas sabe? Nada aquela coisa de, ai meu Deus, eu sou horrível. Não, eu sempre me olhava no espelho e falava, que obra-prima de papai do céu. Isso aqui foi Deus que desenhou, isso aqui tá bonito. E tu lança, assim... que eu vejo o jeito que tu se veste, assim, tipo, tu começa, eu vejo que outras pessoas começam. Eu mesma, né? A moda do coquinho baixo, o bonezinho, Sim. né? Que algumas pessoas viram e estavam rindo de mim. Ela arrasou, gente. Não riam da pastora Juliana, que ela tava linda, tava maravilhosa. Não riam de mim. Pastor eu Thiago sou uma velha vovó. Gente,
Como é que é aquele meme? Obrigada, Lucinda. Aceitar conselho de mendiga. Eu só quero avisar que a pastora Juliana já é vovó, tá? Então, Tá, pois é. Bem, gente, Vovó eu vou usa ser vovó boné. e vou estar usando boné. Isso aí. Achei o E é máximo. sobre isso. Achei o máximo. Daí tu lança umas tendências aqui no meio da galera É tão quadrangular da legal metropolitana. isso. É tão legal. Lança. É tão legal. Eu percebo, assim, que eu começo a usar, modéstia à parte, gente, sem falsa modéstia, né? Mas eu percebo, assim, que eu começo a usar algumas peças e aí vem de tendência, o pessoal começa a usar também. É legal ver Muito isso. legal. É legal ver isso. Obviamente que a gente não pode imitar uma pessoa, né? Sim. Porque eu acho que esse não é o caminho. A gente acaba saindo daquilo que a gente Da nossa identidade. Exato. Porque às vezes a gente pode pegar como inspiração, né? Que nem tu falou a questão do boné e tal. Mas é legal que tu incrementou o boné com o teu estilo. Isso. Eu vi que daqui a pouco tu já tava com uma blusa amarrada na cintura, né? Com uma camiseta mais larguinha. Então, isso é legal, sabe? Que tu incrementou. Encontro que combina contigo. Isso. E eu também uso muito inspiração. Hoje o Pinterest tá aí, né? Pra gente poder se inspirar e tal. Eu também já dizia a Chacrinha, né? Hoje em dia nada se cria, tudo se copia. Mas a gente usa dele também. essa frase. A gente usa muito... Não que eu assisti a Chacrinha, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, ó, a gente usa muito inspiração, né? Mas o importante é sempre trazer pro teu estilo. Não de, tipo, tu perder a tua identidade de quem tu é pra nossa, que pessoa legal, que pessoa bonita, né? O estilo dela é legal, vou copiar. Encontrar na tua beleza. Isso, exato. Sabe? Poder se ver assim, que é legal tu servir de inspiração pras pessoas, né? Mas não percam a identidade de vocês. Tipo assim, daqui a pouco eu quero botar uma saia legal, né? Isso aqui já é marca registrada minha, marca né? da O cabelo lambidinho, todo mundo já sabe que eu faço muito, assim. E vou só trocando, né? Daqui a pouco meu cabelo eu mudo, coloco ele um pouquinho mais pra cima. Esses dias estavam me mandando mensagem: ensina a fazer o coquinho, ensina a fazer o coquinho. Eu vou gravar um vídeo. Boa ideia. Eu vou gravar um vídeo lá no Insta. Isso. Falando sobre como que faz, sabe? E aí eu vou só mudando, assim, daqui a pouco eu faço a cola e ponho a trança, daqui a pouco, enfim, esse aqui já é minha marca registrada. Mas é isso, sabe? Eu acho que tu te inspirar nas pessoas e daqui a pouco colocar o teu DNA ali, que eu acho que é o que faz dar o... Nossa, olha, essa aqui é a Paola, né? Eu identifico ela por isso. Tem o toque dela aqui, sabe? Isso. Eu fico muito feliz das pessoas se inspirarem. Eu acho que é esse o papel do influenciador, né? Eu me considero hoje uma pessoa que influencia dentro das redes sociais e também do meu meio, assim. E aí, esse é o nosso papel, né? Então, fico muito feliz que aqui no meu meio, onde as pessoas me conhecem, isso já esteja surtindo efeito, né? É muito legal. E tu sabe que isso, tudo que a gente tá falando, tem a ver com algo que tu carrega, que tu acabou de dizer, né? Que é a questão da autoestima. É muito importante salientar isso, né? Que a autoestima, ela é mais profunda do que, eu me amo. Muito mais. Aquele discurso, me amo, eu, né, cuido da minha pele, cuido disso. Não, é mais do que isso. Acho que é tu se orgulhar de você, né? Tipo assim, se orgulhar de quem você é, de quem você tá se tornando e olhar pra quem ainda você quer se tornar como pessoa, ter orgulho do ser humano que você tá se tornando. Isso tudo vem junto com essa autoestima, né? Sim. Pra quem não sabe, eu já cheguei a pesar 150 quilos. E eu me amava da mesma maneira que eu me amo hoje, né? E eu tive um problema muito sério de saúde, e foi por isso que eu fiz não foi por questão de estética, porque realmente eu me amava, né? E eu acho que é isso, a autoestima que nem tu disse, é muito além da questão do tipo, eu me amo. Não, a autoestima... E vai muito além da questão da comparação, porque hoje a gente observa... principalmente rede social, né? Jovens, adolescentes, muitos se comparando nesse sentido, né? Com, às vezes até... Padrões, né? Com padrões, enfim, e às vezes até se vitimizando no sentido assim, eu queria ter o corpo tal, eu queria ter, enfim, o estilo tal, um padrão que a sociedade tenta
colocar no sentido assim, não, esse é o padrão ideal, Uhum. né? Então, A acho que marca certa de a roupa, marca etc. certa de roupa, o corpo ideal é esse, não, e isso é muito legal. Falar pra gurizada aí, falar para os adolescentes, principalmente, que Isso, entram fala nessa mais fase, sobre né, isso. de comparação às vezes, pro jovem. Como você lidou com isso, enfim, né, e ter essa autoestima. É uma coisa é inspiração, outra coisa é comparação, né? E a gente precisa entender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Isso eu aprendi muito com meu irmão Caleb. Eu acho que além de toda a questão estética, porque tu precisa amar o teu corpo, amar a ti, né? Sempre amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, tu entender que o amor primeiro, como que tu vai amar o próximo se tu não te ama, né? Mas, além disso, é entender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se tu não tá gostando de alguma coisa e isso tá te fazendo mal, como o próprio pastor Tiago falou, né, de tipo assim, a questão da comparação, ou eu olhar pra mim e falar, nossa, isso não tá legal, então já é um motivo pra gente caminhar em mudança a isso. Se tu tem um problema de saúde que não tá te fazendo bem, teu corpo é templo do Espírito Santo. Tu precisa caminhar para mudar isso, né? Não sejam acomodados pela questão da autoestima de tipo assim, ai, tem muito a questão de tipo assim, ai, não, eu não vou mudar porque eu sou assim, não, não. Não. Se vocês acham que realmente não tá legal, mudem, Isso. né? Façam algo por vocês, façam Isso. algo que modifique isso, né? A gente não pode ser acomodado, muito menos com a gente. Isso Então, mesmo. a gente precisa entender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e fazer algo pra, se realmente eu não tô gostando, se a minha saúde está sendo afetada, se algo tá acontecendo comigo, eu preciso caminhar em direção à mudança. Mas me amar em todas as fases, entender que esse é o meu corpo, né? Essa é a minha casa. Me abraçar, né? Eu nunca deixei de passar uma maquiagem. Vocês me conheceram antes, né? Eu nunca deixei de ser estilosa. Eu procurava roupas, né, que me serviam. Eu já cheguei a usar tamanho 60. Então, eu me amava nessa fase também. Eu sempre fui muito estilosa nessa fase também. E isso é o que me faz hoje olhar pra trás e dizer, olha, realmente, eu me amo em todas as fases, sabe? Que legal. Eu gostei de mim, eu tive a minha autoestima preservada em todas as fases. Isso é muito bom. Isso Claro, é bom. isso é uma característica tua já, tu não precisou desenvolver isso, né? Tu Isso. sempre teve, naturalmente. Sempre, porque eu já nasci fortinha, né? Coitada da minha mãe, eu nasci com quase 5 quilos a parto normal. Uau! Sim, 52 centímetros. A parto normal, gente. E Um bebezão. eu olho fotos quando eu era criança, Imagina. eu sempre tive as coxas grossas, barriguinha aqui saliente, eu sempre bochechinha, então eu sempre fui assim, né? E aí, ali no período da adolescência, eu lembro que eu tinha 12, 13 anos, eu usava 44. Então, eu sempre fui, né, mais gordinha. E aí, quando isso começou a pesar na minha saúde, eu falei, olha, realmente eu preciso mudar. Não é porque eu não me amo, não é porque eu não me aceito, não, mas é porque algo tá me incomodando e Isso é muito bom falar. eu preciso mudar, né? Não, as pessoas esperam, tipo assim, eu me sentir feia, me sentir... Não, se tem algo ali que tá te incomodando, muda, faz algo por ti, Isso. né? Isso, exatamente. Isso. Faz algo. Exatamente. E assim, até me lembrei agora, já falei num outro episódio, e essa semana até postei um recorte no TikTok e no Insta sobre isso. Não sei se tu viu. Da historinha do Charles Chaplin. Uhum. É tipo assim, ele, pra quem não viu, né? Lançaram lá um concurso de sósias, né? De imitadores dele. Sim. Ele vai lá e se inscreve no concurso. O próprio. E sai em terceiro lugar. Tipo assim, Sim. eu amo essa história. Porque, tipo, se tu vai depender da opinião dos outros, tu não vai poder ser você mesmo nunca. Então, ame a sua versão. E também, eu acho que o amor próprio, ele passa por todas essas vias. Amar a sua história. Amar o que você
se torna, como a gente falou, né? Quem você é como pessoa, como amigo, como filho. É amar você por completo, né? Se Exato. orgulhar da sua jornada. E se tem algo que tá te incomodando, seja físico, seja interno, seja no caráter, seja na característica de perfil de pessoa, modifica. Modifica pra se sentir melhor. Tu, como psicóloga, entende que além do corpo também tem as questões internas, né? Eu acho Total. que isso é muito importante. Se tem, às vezes a gente escuta muito. Eu lembro que na minha adolescência, ali com 18 anos, as pessoas falavam, ai, tu é muito chatinha. Sério? Depois, ai, tu é muito chatinha, sabe? Tipo assim, de ser, sabe? E aí eu pesquisei como ser legal, porque é aquela Ah. coisa que a gente tava falando, né? De tipo assim, ó, às vezes as pessoas falam e realmente faz sentido o que elas estão falando. É importante A gente- analisar. É importante analisar. Tu tem que pensar assim, ó, olha, eu não vou. Eu acho que é sempre uma. A gente tem que criar uma camada. Né? Penso assim, acho que esse é um exercício de ficção que eu faço. Eu crio uma camada. Daí, tipo, ó, as críticas vão batendo nessa camada. O que eu vou deixar passar dela? Né? Uhum. Tipo, isso aqui faz sentido? Bom, vou trazer pra cá, vou analisar Não internamente. faz, Não faz, devolvo. bate na barreira e vai embora. Entendeu? Então, Uhum. tipo assim, aquilo que faz sentido, gente, não é errado. Aí eu pesquisei como ser legal. Daí o Uhum. Google falava ali umas coisas, eu nem me lembro mais, assim. Mas foi coisas que, tipo, não fazia muito sentido. Mas eu também não deixei de ser quem eu era, mas eu também comecei a analisar. Tipo assim, Filtrou. chatinha onde, né? Ah, eu lembro que teve uma amiga minha que falou que eu era chatinha, porque eu ficava, tipo, toda hora repreendendo ela, né? Ah. Nas coisas, a gente não tinha a mesma vivência. E aí eu ficava, não, mas não é. E aí eu entendi que, tipo assim, as pessoas não têm a mesma vivência que tu. Então, Legal. Tu segura isso, ressignificou, não exato. levou pro coração. Não, porque eu acho que é isso, sabe? A gente tem que aprender a analisar as coisas. As conversas hoje, eu sinto muito por tudo que a gente perdeu. Eu sinto muito por tudo que essa geração não vai viver daquilo que a gente viveu, sabe? De valores que a gente tinha. Eu sinto tanto que hoje se perdeu muita coisa, Muito. sabe? Eu sinto muito, porque o mundo que eu conheci, parece que eu sou muito antiga falando isso, mas isso é coisa de Uhum. poucos anos atrás. O mundo que eu conheci não é o mundo que os meus filhos vão conhecer, É entendeu? como se tivesse perigoso de falar Isso. qualquer coisa, qualquer Isso. frase. Né? E na verdade não, gente, a gente precisa dar valor para as pessoas que de bom coração, e não levar, tipo assim, realmente isso aqui não faz sentido, ok, Tudo tipo, bem. é sobre ela, não é sobre mim. Porque eu já recebi muitas duras críticas que não faziam Que não fazia sentido. Falei, olha, isso aqui não tem nada a ver, tchau, e Muito benção, bom, entendeu? isso aí. E agora tem coisas que realmente fazem. E aí são essas coisas que a gente precisa analisar. Precisa. Porque não é feio a gente entender o que as pessoas estão falando e tipo, opa, eu Uhum. preciso analisar isso aqui. E aí foi isso, sabe? Eu analisei e pensei, ó, isso aqui eu posso mudar. Que E aí legal. eu não fiquei mais, sabe, falando, olha, realmente ela tem uma vivência E nem se diferente da minha. desmerecendo. Tipo, cresci nisso, entendeu? Ó, ela tem uma vivência diferente da minha, eu não posso ficar repreendendo ela toda hora. É uma coisa que ela não gosta, entendeu? Isso até dentro de casa. Esses dias o Guilherme, pra quem não sabe, eu moro na casa de cima e os meus pais moram na casa de baixo, né? E aí, eu, por ter nascido nessa família, né, sempre tô ali envolvida e tal, quando a gente entra, eu vai direto na casa da minha mãe, depois tem uma escada que vai pra minha casa, né? E aí, eu sempre entrava no quarto do meu irmão, dos meus irmãos, assim, tipo, ai, meu irmão, né? E o Guilherme sempre falava, que o Guilherme vem de outra vivência familiar que eu, né? E aí o Guilherme sempre falava, olha, eu acho que o teu irmão não gosta. Eu falei, nada a ver. Ele gosta, assim, a gente sempre é acostumada a fazer isso, né? E ele, olha, eu acho que teu irmão não gosta, que às vezes o André tá estudando, eu vou lá e fico na cama dele, ele tá estudando no computador, eu fico na cama dele só pra ficar ali com ele, sabe? Ou com o Caleb, só pra ficar perto. E aí, esses dias, caiu meu mundo, porque o André veio falar, eu falava, Guilherme, nada a ver, nada a ver. Eu pedi perdão pro Guilherme depois, né, porque... Ele tava te alertando de algo que tu não tava vendo. De algo que eu não tava vendo, entendeu? E aí, o André veio conversar comigo e falar assim, olha, quando eu tô no meu quarto, é porque eu tô no meu quarto. Caiu meu mundo. Exato, foi essa música que eu
sabe? Eu acho que a gente tem que aprender a crescer com as coisas. Nem todo mundo vai gostar da mesma coisa que tu gosta, né? Isso é dolorido. Mas uma coisa que eu preciso pontuar aqui é que tem coisas que são causas pétreas, né? São coisas que são de bem comum, que não são mutáveis. Não são negociáveis. Não são negociáveis. Isso aí. Por exemplo, os teus valores familiares, né? Tem muita gente que deixa aí por causa de mulher, de esposo, e acaba trocando aquilo que pai e mãe ensinou, de uma vivência familiar, porque tá mulher e homem ali, sabe? Leis pétreas. Tem coisas que são... O livro Jesus Puro e Simples fala muito sobre isso, né? Não sei nem por que eu tô falando sobre isso, mas um adendo, assim, que eu acho que é uma questão familiar mesmo, sabe? Eu Inegociáveis. Acho que inegociáveis. Tu tá construindo uma nova família, ok, mas tem coisas que a tua mulher tá entrando, ou teu esposo tá entrando dentro da tua família também. E pra mim, isso tem coisas que mãe e pai te deu como valor que tu não vai negociar, sabe? Então, perceber isso. Diferente de situações como essa que tu falou agora, que é uma questão flexível, né? Uma questão de costume, não... Eu vou ter que me adequar, entendeu? Embora eu pense assim, eu sempre fiz isso, né? Eu preciso entender que é uma coisa, é o limite que ele colocou e é isso, né? Tá significar, entender que, enfim, André, eu adorava entrar no teu quarto, mas agora eu não entro mais. Confessionário. Quem sabe dá pra vocês fazerem um combinado, tipo assim, quando for algo nada a ver que ele não esteja precisando, ele deixa a porta aberta. Não, mas eu acho que é sempre. Ele sempre deixa a porta aberta, ou às vezes ele fecha só pra, tipo, que ele tá escutando música, mas quando ele tá escutando, às vezes fica... E eu entendi que é uma coisa que ele não gosta, entendeu? Então tá e aí, tudo bem, eu não entro mais no teu quarto. Tá tudo bem. Tá tudo certo, eu já falei pra ele, eu nunca... E aí vem aquela primeira coisa, né? Eu nunca mais vou entrar no teu quarto. Mas eu entendo que não é assim, não né? Faz parte, assim... de coisas que a gente vai colocando. Isso é uma coisa negociável, né? Super. Valores familiares que a mãe te passou não são, André. Mas nem Caleb, mas nem costumes, Sara. Ok. É tipo algumas pessoas presentes, né? Que quando, por exemplo, faz uma brincadeira que eu não gosto, né? Eu digo assim, eu não gosto dessa brincadeira, então não brinco mais. Não. Pode brincar, mas não de coisa que não é que legal. Não é legal, Pronto, chegou a mim. Tava demorando. Mas, Paola, tipo assim, a gente falou vida ministerial, vida familiar como pastor, empreendedora. Várias facetas, né? Como é que você faz para administrar tudo isso? Porque a gente sabe também, assim, às vezes a galera pensa assim que, eu quero ser empreendedor porque não custa tempo. E é muito pelo contrário, empreender, né? Tá aqui, tá lá, tá todo lugar. Tu é dono do teu negócio, mas tu tem que trabalhar, tu tem que administrar, tem que fazer. Sem não é terceiro, exato, sem então, férias, tu tem que fazer por ti, tá? Como é que você faz para administrar tudo isso? Porque a gente sabe também e vê a vida corrida de vocês, questão familiar, como vocês ainda são, né, membros do pastor Serginho, enfim, mas daqui a pouco, na vontade de Deus, no tempo de Deus... Arrepiou o pastor Serginho assistindo nesse momento. No tempo de Deus, né, quem sabe lá titulares, enfim, tá, mas a gente observa a correria, que a gente... Bom, trabalho com o Guilherme, vejo ali, enfim... Você sempre envolvido na obra, reunião de superintendência, estão ali, reunião da região, reunião do estado, congressos, enfim. Mais empreendedorismo, mais igreja local. Como é que equilibra isso? Como é que você vai para equilibrar isso? No sentido de vida com Deus, vida ministerial, vida profissional, lazer, familiar. É difícil, né? Não, muita coisa. Só para incrementar essa pergunta, e realmente é curioso, porque assim, menina, ela tá em tudo. Ela tá em tudo. E assim, um amigo chama pra uma janta, qualquer coisa, verdade. Ela tá lá, ela faz um esforço. Uma vez vocês saíram virados de vigília, foram lá no aniversário da Manu. Sim. Eu fico assim, admirada. Eu, por bem menos, gente, tô cansada, né? Como é que é idade, isso? Né? A idade, né? Também. A gente nem tem tanta diferença assim. Mas, enfim, sabe o que eu acho? É que eu sou contente, eu sou feliz naquilo que eu faço, sabe? Eu acho que
Isso faz toda a diferença. Eu equilibro muita coisa, né? Eu me considero também o arreio, o esteio. O que é isso? Arreio, gente. Eu me considero o esteio da minha família, assim, em Nas questão... relações. Não só nas relações, eu acho que na questão dos afazeres. Porque lá em casa, os meus pais me escutam muito na questão dos afazeres. Porque eu tomei muito à frente de muita coisa, né? Eu tenho esse meu perfil de tomar à frente, tudo e tal. Com um pouco... Com 12 anos, assim, eu acredito que eu já tomava conta da cozinha, né? Então era Cozinha minha... bem, hein? Meu Deus! Aquele a gente dela. A gente até tem que Fazer marcar pra tu pedir uns bifes, uns 40 bifes. Mas 79 esse bife, o tempero era fome, tá? Eu nem vou contar Não, era onde. bom, era bom. Eu nem vou Não, contar deixa onde. Mas esse bife que foi feito, Não, o mas tempero era bom, fome. tava bom, meu Deus do céu. Enfim, mas a gente tem que marcar uma janta, a gente sempre fala, né? Mas assim, gente, eu acredito que o que me faz equilibrar tudo isso é ter contentamento. Eu sou muito feliz no que eu faço, sabe? Eu faço tudo com muito prazer. Com amor. Eu agarro tudo, sabe? Eu fico feliz. Tu é uma incentivadora. Ai, que legal. Tu é. Que Né? legal. Eu acho que isso te deixa feliz também, né? Eu fico muito feliz, eu fico Pelo feliz. outro. Eu não entendo como que as pessoas, tipo, não conseguem andar 2 milhas, sabe? Tipo assim, pô, tem um amigo meu precisando. Cara, anda 2 milhas, isso é bíblico. Bah, a minha igreja precisa de mim. Eu fico louca que as pessoas ficam assim, ai... Hoje o aniversário de fulano de tal foi de tarde. Aí eu não vou no culto porque eu tô cansada. Gente, pelo amor de Deus, cadê o evangelho impregnado na alma das pessoas, sabe? Se tem algo que me deixa muito feliz é poder gastar a minha vida para Cristo. Isso me dá muito... E isso não envolve só estar na igreja. Eu pensei agora. O que vocês falaram sobre a questão das amizades é dedicar a sua vida para Cristo. Porque eu tô ali dando o meu braço, sabe? O meu apoio para aquelas pessoas. Gente, eu fico muito feliz. A forma prática de como eu equilibro tudo isso é, primeiro, estar muito feliz no que eu faço. E amar isso. Amar. Ai, que legal. Eu amo poder estar envolvida na obra, eu amo poder estar... E de forma prática, como que eu faço isso? É sempre organizado. Eu tava falando pra Ju que ontem eu entrei 20 minutos atrasado numa reunião que eu poderia, né, ter nem que eu tivesse na fila do mercado ali, que era online, né? E perdão, meus coordenadores, inclusive, era a reunião de vocês. Perdão. Tá perdoado. Tá muito perdoado. Perdão, gente. Ontem eu trabalhei até tarde, né? Que o empreendedorismo tem muito isso, né? É bom a galera saber disso, porque muitos pensam que é fácil, né? Não, vou empreender não é. porque daí eu vou viver minha vida. Não. Né? Fora Gente, tem horas que eu vou dormir 5 horas da manhã pra acordar aí, 9, porque eu tenho que fazer captação, gravação. Tem um lado bom de que é tu que faz o teu horário, muitas vezes, tipo assim, eu não sou tanto Flexível. da manhã. Eu não sou tanto da manhã, na verdade, né? Tava te falando sobre isso esses dias. Eu não sou tanto da manhã, mas eu organizo, por exemplo, às vezes eu consigo trabalhar, diz o meu irmão Caleb que isso não existe, é uma questão de relógio, de eu organizar meu relógio, mas enfim. Às vezes eu fico até 5 horas da manhã ali, editando e tal, e aí eu me permito dormir, vamos supor, até às 10. Aí eu faço gravação. Então, tipo, essa questão de organização do horário, tu consegue fazer, mas tu não foge. Às vezes, tipo assim... 7 horas da manhã eu tô de virada, porque o cliente precisa de mim 7 horas da manhã. Então, eu faço, né, conforme encaixa. Tu vai ali. adaptando conforme... Exato. E não é fácil, gente. Não é essa vidinha assim de tipo assim, eu faço meu horário, eu vou trabalhar. Não, tu tem que te dedicar, como tudo na vida, tu tem que te dedicar para aquilo. Tudo na então vida. tu tem que te dar o teu melhor, fazer como se fizesse para Jesus, né? Como se fosse para Deus. Então dá o teu melhor. Tem que fazer uma gravação, se organizar, tem que fazer uma troca de maleta, se organizar, né? Então, dá o seu melhor, né? Eu acho que é isso, assim. De forma prática, eu equilibro tudo colocando na minha agenda, né? Fazendo tudo, colocando despertar. Se eu me passo, que nem ontem, e não coloco despertar, não coloco ali na minha agenda, o meu cérebro descansa. Eu sou muito de trabalhar com o meu cérebro. Não sei se eu sou louca, enfim.
Mas eu fico conversando com o meu cérebro. Então, tipo assim, ó, se eu preciso estar num compromisso e eu já sei que o meu método é esse, de botar despertar, então eu preciso botar tudo ali na agenda, né? Botou ali pra me lembrar. Se eu não ponho, eu descanso meu cérebro. Daí eu fico pensando, ó, não tenho nada agora. Porque não tá na minha agenda. Então foi erro meu. Na hora que eu vejo ali a notificação, eu já tenho que... Da outra vez eu tava perto da Ju e a Ju já sabe, ela falou, já colocou na agenda, daí eu entrei certinho na reunião. Mas ontem acabou me passando, por quê? Porque eu não coloquei na minha agenda, não botei despertar. Então eu preciso me organizar dessa forma. São coisas assim que no dia a dia a gente vai se organizando e encaixando ali, né? Deixar sempre. Isso é uma coisa que eu preciso fazer melhor, que é deixar sempre um tempo hábil pra poder ir de um lugar. Entre um e outro. Porque às vezes é tanta coisa num dia que eu coloco, tipo, um atrás do outro, e aí às vezes eu chego um pouquinho atrasada, né? Tem uma característica, eu percebo, tá? Não como psicólogo, porque eu não sou psicólogo, né? Mas como... O que ele vai falar? É o empírico. Que eu percebo em ti, que eu acho que é muito legal, assim, muito bacana. O quê? Eu vou ganhar um elogio do pastor Thiago, gente. Não, é que... Fecha na câmera aqui. Tchau. Fala. É que você vive intensamente tudo. Tudo. Com intensidade, assim. Se você tá na festa, tu tá na festa. Se você Tu tá ali. Se você tá no podcast, Verdade. cara, tu tá no podcast, entendeu? Se você tá vendendo, você tá vendendo, né? Se você tá pregando, você tá pregando. Se tá na janta com um amigo, Se ali. você tá dançando, você tá dançando. Você é muito... Isso é uma coisa que eu vejo, assim, é uma qualidade muito boa. Ai, que legal. Porque Verdade. eu tenho essas dificuldades, às vezes, confesso, assim, de... Quando tem muito compromisso, Quando né? tem muito compromisso de estar no local e estar no local. Às vezes estou de corpo Fica presente, preocupado. mas preocupado com outras questões, assuntos. Não que você não se preocupe com outros assuntos, enfim, mas eu vejo que isso é uma qualidade muito boa. Quando você tá, você tá. Verdade. Ai, que legal. Isso é uma virtude. Vou sair daqui com o É uma coração virtude? quentinho, que tem várias coisas que vocês estão falando sobre mim que eu tô... Mas é verdade isso Não, mas mesmo. é verdade. Eu observei bem, psicóloga. Muito bem. Ah, muito obrigado, então. Você também recebeu um elogio agora. Né? Muito É bom, observador. verdade, isso é muito bom. Eu tô muito feliz de receber isso, sabe? Porque são coisas que eu enxergo em mim, daí quando outra pessoa pontua, eu fico... E é isso mesmo. Porque, assim, ó, uma coisa que eu carrego comigo é que as coisas precisam ser feitas. Tipo assim, não tem como fugir. Eu preciso adorar a Deus no domingo de noite, o que eu vou, no caso, ir na minha igreja, né? Adorar a Deus, a gente adora, me corrigindo aqui, a gente adora o tempo todo, é uma vida com Deus. Mas eu tenho meu compromisso domingo à noite na minha igreja, eu preciso cumprir isso. Aí as pessoas não trabalham com... Gente, vamos todo mundo ser louco, vamos trabalhar com o cérebro aí, ó. Tem que fazer, faz bem feito. Porque tem que Aí as pessoas acabam, tipo assim, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Gente, precisa ser feito. Encare isso como uma responsabilidade, sabe? Precisa ser feito. Eu preciso manter as minhas amizades. Precisa ser feito. Eu preciso... trabalhar no financeiro, que é uma coisa que eu falei pra vocês aqui, que é uma coisa que eu não gosto de fazer, mas eu preciso. Então, eu preciso tirar um tempo pra isso. Se organiza, faça. Eu preciso... Outra coisa, gente, que eu tava falhando muito, vou me expor aqui pra vocês. Como a gente tem essa questão de fora, né, de igreja, trabalho fora, amigos, eu sou muito da rua. E eu identifiquei uma necessidade no meu esposo, que já é uma pessoa mais caseira. Vocês conhecem o Guilherme. E aí eu vi a necessidade de, por momentos, a gente também ficar em casa. E aí a gente conversou sobre isso, porque a gente precisa achar um caminho do meio quando a gente é casado. Né? A gente precisa achar essa via. E aí é uma coisa que a gente sempre falava, assim, né? E o Guilherme me reclamava muito. Tu quer sempre estar na rua? Tu tá sempre saindo, né? Sempre em tudo. Sempre em tudo. E aí eu comecei a entender que é uma necessidade dele também, porque tem coisas que a gente faz que não são necessárias, né? Que a gente faz porque a gente quer. Né? Tipo assim, evento... Daqui a pouco você tá enfiada em evento de homens. É uma necessidade. Olha, se deixar, eu venho, porque eu gosto de estar em tudo. Mas não é uma necessidade. Dei esse exemplo, né? Mas é uma brincadeira. Analisar as necessidades. Isso. E aí... o que eu preciso fazer, eu fazer bem feito. Isso, entendeu? Paula, que legal. Eu fazer bem feito. Então,
Eu preciso dar atenção pro amigo, vou marcar com o amigo, vou achar um lugar aqui na minha agenda para dar atenção para esse amigo. Eu preciso sair para um trabalho, eu vou achar um lugar aqui na minha agenda que eu contemple tanto a pessoa que está me contratando quanto a mim. Então, entender, sabe? Eu preciso fazer as coisas bem feitas. E aí, eu acho que Deus honra isso, sabe? Certeza. Porque essa forma de lidar, eu acabo deixando por terra o marasmo. Tem uma coisa que parece que um casaco que abraçou essa geração, que é o marasmo, sabe? A monotonia, o básico. Todo mundo tá, tipo assim, só pelo básico. Uhum. As pessoas tiram 6 na prova, a média. Eu tirei a média. Antigamente, a minha mãe sempre falava muito isso. Gente, todo mundo tira a média. Pra ti se destacar, tu precisa tirar uma nota maior. A média todo mundo tira. Então, entender que tem coisas... Olha, quem tá em período de estudo, se precisa estudar... Gente, o meu irmão, o André, ele tá fazendo mestrado. Ele tira um tempo... Esses dias, sábado de tarde, um dia lindo, eu fui passear com o Guilherme. Que daí era o meu final de semana, né? Que eu tinha combinado com minha esposa ali, se desprendeu, foi lá, que é aquele caminho no meio que a gente tava falando. E a gente foi dar uma volta. Eu convidei o André pra ir junto. Sabe que ele passou o sábado de tarde inteirinho, sábado, gente? Inteirinho estudando. Às vezes, ele agora dá aula de manhã, aí de tarde ele prepara a aula, mas às vezes é 11 horas da noite, ele ainda não se liberou. O Caleb, gente, super dedicado. O Caleb, ele vai pra essa área do gym, né, que é da academia, que é a área dele, né, e aí, gente, ele é super dedicado, ele é super focado, então, entender que tem coisas que, aí, uma vez ele falou, né, eu falei pra ele, eu tenho muita dificuldade dessa questão da esteira. Eu gosto da academia, mas eu não gosto de fazer esteira. Cardio. E aí ele falou, olha, precisa ser feito. Automaticamente no meu cérebro já entendeu que, tipo, eu preciso fazer isso. Entende? Precisa ser feita a tua palavra-chave. Precisa ser feito, entendeu? Então, Legal. tipo assim, a gente entender que dentro das nossas áreas nem tudo vão ser flores, mas que a gente precisa... eu amo essa palavra de entender que até tem uma no nosso roteiro, né, que eu vou me adiantar, que tem uma parte que fala assim, deixa uma mensagem pros jovens. Gente, se tem uma coisa que eu posso deixar assim para as pessoas tirem esse casaco do maratonismo, sabe? Do marasmo. Saiam dessa inércia que essa geração tá vivendo e abracem as coisas. Exato. Vão pro profundo. A Bíblia toda fala sobre isso, sobre se te convidarem para andar 1 milha, anda 2. Se tu parar na beira, não é o certo. Precisa te aprofundar em Cristo, né? Larga a mão do controle, vai, né? Sai da beirada, sabe? E é isso, sabe, gente? Façam aquilo que realmente precisa ser feito e com amor, com dedicação, sabe? Tenham alegria. A mesma alegria que eu uso pra, tipo, coisas que eu não gosto é da mesma que eu faço com coisas que eu gosto, porque eu entendo isso, que tem coisas, e aí isso me pega muito, tá? Essa questão das pessoas de, tipo assim, eu não vou fazer, eu não... Gente, precisa ser feito. A gente, como líder de jovens, trazendo pro nosso nicho, né? Isso é uma coisa que me pega muito, sabe? Tem que fazer culto de jovens, sabe? Poxa, se tem que fazer, Deus te escolheu como líder. Gente, isso é muito precioso, sabe? Abraça isso, faz isso com amor, com dedicação, sabe? Toma a capa que Deus te deu de autoridade e vai, e faz, sabe? Bem não sei se eu consigo colocar toda a minha energia, mas, gente... Estamos sentindo. Aqui de dentro de mim tipo assim, é muito fácil e prático. Precisa ser feito, vou fazer. Sabe? E eu vou fazer isso com entrega, com vontade, com gana. Tudo que vier a mão pra fazer, faça conforme a tua força. Isso aí. Não é a força que você não tem, é com a tua força. Tem força? Faça, mas faça com a tua força. Faça! Não deixa a reserva.
Faça, tem coisas que precisam ser feitas, façam. Gente, se precisa se engajar no grupo de jovens, faça isso com amor. Se o pastor deu lá pra você, de limpar o banheiro, gente, faça com amor, precisa ser feito. Alguém precisa limpar o banheiro. Se o pastor dedicou para você cuidar do telão, se o pastor designou você para ser líder, né? Vocês têm a confiança do nosso presidente estadual, que colocou vocês como líder de adolescentes e de jovens. Se precisa ser feito isso, gente, vocês foram escolhidos e isso é um privilégio. Volto lá atrás na questão da família onde a gente tá, né? É um privilégio estar na família que eu tô, assim como é um privilégio ser escolhida para fazer as coisas. É um privilégio poder empreender, é um privilégio ter amigos, é um privilégio. Quando eu entendo isso, que é um privilégio, aí eu dedico a minha força, a minha vontade pra fazer as coisas, sabe? E que as coisas para acontecerem precisam de ação, né? Isso. Precisam de ação. As coisas não vão cair. Eu não vou, olha, eu tô aqui sentada, vou estar ganhando. Não. Eu preciso, sabe, me mexer pra fazer as coisas. Fazer o movimento. Fazer, sabe? E, gente, não esperem nada em troca, sabe? Em algum momento a gente vai parar e pensar assim, eu queria ser valorizada por... Mas, gente, Deus fala, né? Se tu receber a tua recompensa aqui na terra, qual a recompensa que tu vai receber no céu? Então, a lógica de Cristo é muito diferente. A lógica do evangelho é muito diferente. É não esperar a recompensa aqui. É não esperar a recompensa aqui e entender que eu preciso gastar. Uma coisa que fala lá em Coríntios ou Romanos, né? Que fala sobre Apolo plantou, Paulo regou, mas Deus dá o crescimento. É Coríntios. Tem gente que não vai ver a árvore florescer para cima, mas tá plantando. Tu tem certeza do teu plantio? Tu tem certeza daquilo que tu tá plantando? Tu tem certeza daquilo que tu tá fazendo? Foi Deus que te confiou isso e é isso que tu precisa fazer? Tu tem certeza? Minha igreja, pastor, não tá crescendo, mas tu tem certeza daquilo que tu tá plantando? Deus mandou tu plantar isso? Tu tá plantando correto? Então fica tranquilo. Às vezes as pessoas querem ver o resultado muito urgente ali, mas não é assim que funciona. Essa não é a lógica de Cristo, sabe? Se eu tenho certeza do bom pastor que eu tô sendo, do bom líder que eu tô sendo, da boa empreendedora que eu tô sendo, na hora certa, no momento certo, eu vou colher os frutos disso. E talvez não seja nem eu que colha, talvez seja meus filhos, talvez seja o filho dos meus... Enfim, Deus sabe. O que já é muito bom, né? Tu deixar bons frutos para a próxima geração. Exato. Pelo menos o meu exemplo, sabe? Isso. Tem gente que nem os filhos vão crescer com os pais aí cansadaço. Tipo assim, pai não vale a pena, não dá. Pelo menos o exemplo, Isso. sabe? A gente tem para passar. Se Deus quiser, Deus vai me dar a graça de ter filhos. Amém. E uma coisa que eu quero deixar de exemplo para eles é isso, sabe? É o meu exemplo, que eu acho que é o de mais valioso a gente passa, né? Eu não sou mãe ainda, mas eu acho que o que mais valioso vocês são, né, pais? Mas o de mais valioso eu acho que a gente pode dar. A gente tem filhos espirituais, né? E o de mais valioso que a gente pode deixar é o nosso exemplo. Isso. E é isso. Muito bom. Bom, já que ela adiantou a mensagem e deixou pra galera, não tem problema. Paula, tá tão boa a nossa conversa, né? Sim. Vamos... Não tá. Hashtag parte 2. Considerações finais. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouquinho sobre mim, né? De compartilhar um pouco da minha história. Mas, acima de tudo, eu quero agradecer a minha família, começando pelos meus avós. A minha avó, eu não citei ela aqui, mas vou citar ela agora. Ela me deu muito exemplo de trabalho. A minha avó, ela tem loja também faz 30 anos, se eu não me engano, 20 e poucos anos, quase 30. E ela é uma pessoa muito trabalhadora. A minha avó tem 70 e poucos anos, gente. E trabalha. E ela trabalha. Ela trabalha. E se precisar trabalhar pra obra, ela trabalha. E eu não conheço ela só do trabalho externo, né? Que a gente chama ali do trabalho secular. A minha avó, a gente pegava o trem. E foi com ela que eu aprendi a ser missionária, né? A gente pegava o trem, eu cantava no trem, no caminho. E aí, quando a gente ia pra casa das pessoas a pé.
porque naquela época a gente não tinha Uber, não tinha, era trem, a pé, então a gente caminhava muito. Eu aprendi muito com a minha avó a questão do trabalho. E a gente ia na casa das pessoas, né? Minha avó, com aquele jeitinho dela doce, né? Minha avó não é de pregar, minha avó não é de estar em palco, assim, né? Em púlpito. Mas a minha avó, ela tem essa intimidade com as pessoas, ela traz as pessoas para ela, né? E a gente ia na casa das pessoas e ela falava sobre Jesus. Então eu aprendi muito com ela sobre trabalho. O meu avô, um líder excepcional. Hoje, para mim, não tem ninguém que se compare com a liderança do meu avô. É uma pessoa, assim, eu e o André, a gente baba muito, né? Que a gente fica falando, assim, até a forma como ele gesticula os braços, a gente nota, porque ele envolve as pessoas só no... Vocês podem ver quando ele entra ali na Metropolitana, né? Que a forma como ele envolve as pessoas, ele tem esse poder, essa liderança. Então, eu aprendi muito com ele. Os meus pais, a minha mãe, também é muito sobre o fazer bem feito, aprendi com a minha mãe, né? Então, carrego um pouco deles em mim. O meu pai é uma pessoa muito bondosa, amorosa, né? Essa bondade que eu tenho, que eu carrego comigo, é do meu pai. Então, um pouquinho de cada pessoa, sabe? O André, o Caleb, a Sara, minha irmã, que é uma mãe super guerreira. Eu carrego o meu esposo, agora que a gente vai estar crescendo junto, né? Toda a minha família, o Pedrinho, o Gabi. Eu quero agradecer muito, assim, vocês pela Paola que eu sou hoje, né? Por vocês terem me forjado. Foi a mão de Deus, assim, que colocou. Por vezes a gente fica... O nosso eu se levanta, né? E fica pensando assim... Ai, não, né? Quer brigar. Mas depois a gente acaba analisando, assim, e pensando que realmente... Obrigada, gente. Obrigada pela família que eu nasci. Quero honrar muito aqui a família pastoral. Não foi fácil, hoje eu entendo, né? Não é fácil ser pastor. Não é fácil tu dedicar a tua vida pra obra. Isso realmente tem que ser uma escolha, vocês sabem, né? Disso. Pagam o preço. Mas de tudo, assim, sabe? Eu agradeço muito a Deus, agradeço eles por terem forjado quem eu sou. Eu fico muito feliz, assim, de ter as oportunidades que eu tenho por causa deles, né? Eu fico grata a Deus, grata um tanto. Maravilha. Muito obrigada por aceitar nosso convite, estar aqui. É muito importante, né? A tua fala. São várias camadas aqui a nossa conversa, mas todas elas foram muito importantes, né? Que o Senhor Jesus continue fazendo de você uma referência, Amém. inspiração, em qualquer área que seja, né? Em todas as áreas, assim, da tua vida, que teu coração, a tua motivação continuem, né? Sendo principalmente essa que tu traz, né? Que é olhando para Cristo, que é vivendo para Cristo, fazendo o melhor que tu pode fazer na oportunidade que tiver à mão para fazer. E muito obrigada, né? Por tudo, né? Por atender o convite, por abrir a tua vida aqui pra galera, pelo trabalho que desempenha, né? Em Porto Alegre, que é tão importante, né? Tão importante, tão significativo, tudo, né? Poderia falar aqui de retiros, de tantas coisas, né? Que você Sim. se empenha. Vocês também, gente, muito obrigada, né? Me coloco sempre à disposição e eu queria honrar a vida de vocês também, né? Como meus líderes, vocês são pessoas super importantes, além de amigos, né? Mas sobre a liderança de vocês, vocês são pessoas realmente escolhidas por Deus, assim. Pastor Tiago, com toda a sua seriedade, né? Com a responsabilidade que o Senhor demonstra, assim. Eu vejo muito Cristo através da vida de vocês, mas o Senhor tem toda essa seriedade, né? E uma bagagem. Toda vez que o pastor Tiago fala, né? Ontem a gente estava na reunião falando sobre o que vai ser passado ali na conferência do dia 6. Eu vejo as palavras, a dedicação, né? E a bagagem que o senhor tem como pastor. Queria dizer que, para o senhor especificamente, não sei por que eu tô falando isso, mas Deus sabe, né? Que se por algum momento passou uma dúvida no coração do senhor sobre ser um bom pastor ou não, enfim, eu quero dizer que, para mim, como líder, o senhor é um bom pastor. E eu fico muito feliz da sua igreja ter o senhor como pastor, que são pessoas privilegiadas de ter uma pessoa tão idônea. Essa é a palavra do senhor, idônea. O senhor é idôneo, né? O senhor é responsável. Eu vejo o senhor
sabe? Uma pessoa que a gente olha e vê, nossa, isso aqui é um exemplo, sabe? E eu vejo Glória a muito Deus. isso. A senhora também com todo o seu amor, o seu carinho, sempre muito dedicada, amorosa, né? Eu acho que o que mais te carimba, assim, é esse teu amor, Ju. E uma coisa muito legal da Ju é que ela sempre deixa as pessoas crescerem mais que ela. Ela incentiva, tu é uma incentivadora muito grande. E tu me chamou, né? Agora eu tava lembrando que tu falou que eu era, mas tu também é. E tu empurra, sabe? As pessoas, sabe? Aquela alavanca assim. E tu não tem medo das pessoas crescerem mais que tu ou serem mais vistas. Não. Tu é uma pessoa que, sabe? Abrange todo mundo, escuta todo mundo, tu dá oportunidades para as pessoas, embora às vezes as pessoas, né, queiram ali, enfim. Mas a Ju, ela tem muito isso. E eu honro muito a vida de vocês. Fico muito feliz de vocês serem referências que estão dentro desse estado, né? A Ju fez uma live agora esses dias nacional e eu tava lá comentando. Ai, linda. Porque eu realmente incentivo e honro muito o trabalho de vocês dois, né? Pra mim, hoje no estado, vocês são referências demais, assim. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Que bom que é vocês. Uau, que legal ouvir isso. Linda, Né? que palavras lindas. Obrigada. Bom mesmo. Só não vou Obrigada chorar mesmo. aqui porque Ai, a gente. gente engasga. Enfim. Mas lindo mesmo. Lindo Obrigada. mesmo, muito obrigado. É de verdade. É do fundo do meu coração. Sei Um prazer que é nosso te receber com essa Muito intensidade, grande. continue assim, sempre intenso naquilo que você faz. E que isso seja uma marca da nossa geração também, essa Amém. intensidade, né? Porque a Amém, gente é Paola. forte, né? Amém. A geração Verdade. forte não é só Forte. um nome, assim. slogan, veio do coração de veio do Deus coração mesmo. de Deus. Amém. Sejam fortes, gente. Sejam intensos naquilo que Amém. vocês fazem. Principalmente no que diz respeito ao reino de Deus. Na vida pessoal também de vocês. Façam com intensidade, busquem resultados. Mas nunca se esqueçam de Jesus, né? E foi um prazer estar aqui. Prazer muito grande. Uma Curtam, conversa deliciosa. compartilhem, enviem aí pra Isso, galera gente, e abençoe a envia. vida de outras pessoas. Envia nos grupos, envia, compartilha, A gente envia. trabalhou tantos temas, né? Então todo mundo vai Muitos. vai ficar interessado. Vai se identificar. Vai se identificar, porque tem empreendedorismo, tem vida pastoral, vida ministerial, tem vivência. Tudo. Gente, compartilha Moda. muito. Moda, Tudo. lifestyle. Tudo. Não, e falamos tanto em privilégio, e que privilégio, né? Porque a gente tá aqui trabalhando, de certa forma, né? Sim. Também é um trabalho, mas é tão gostoso, né? É. Uma conversa e saber que isso, né? Que isso Edifica, né? edifica. Ai, gente, que privilégio que Jesus nos dá Isso mesmo, aí. né? Então, é isso. Compartilha até o próximo episódio. Envia muito pra galera aí. Até o próximo, em nome de Jesus. Tchau, tchau.